Meus queridos, eu, como disse que ia falar no final a respeito do ministério que a gente está desenvolvendo, tem como postar agora? Ah, apareceu ali, pronto. Vejam só, primeiro Congresso Pernambucano de Responsabilidade Civil para pastores e líderes. Pastores e líderes e membros da igreja. Que eu sempre digo, pastor Juvenal, todos têm uma liderança em potencial. Né? Todos. Porque o pastor Nunes já foi presidente de mocidade? Já foi presidente? Já. Mas sempre foi presidente de mocidade? Não. Chegou na mocidade, novo convertido? Não, né? Vagazinho, caladinho, né? Como eu também cheguei, depois fui presidente de mocidade, presidente de cooperação missionária, fui diretor de evangelismo da igreja, já fui seminarista, né? Então a gente é treinado na igreja para ser líder, tá? Então a gente está fazendo esse congresso e o tema é protegendo o ministério e fortalecendo a igreja. 3 palestrantes. Pastor Juvenal Roberto vai falar sobre responsabilidade civil na prática. Eu vou falar o que é responsabilidade civil para os irmãos saberem. Depois temos o pastor Pedro Serafim, que vai falar sobre a questão da liberdade religiosa e a relação com a igreja. E eu vou falar sobre erros que pastores e líderes, erros jurídicos, que pastores e líderes devem evitar na igreja. Por que nós estamos falando desse assunto? E eu até escrevi um livro. O título do livro é Responsabilidade Civil para Pastores, Líderes e Membros. Alguns irmãos aqui têm na igreja. O pastor Juvenal prefaciou o livro, fez a apresentação. O pastor Juvenal, brinco com ele que ele foi cobaia, porque quando eu estava escrevendo o livro, eu ligava para ele. Às vezes ele saía daqui 10 horas, eu ligava, a gente ficava até 1 hora da manhã, 1 e pouca, conversando. E eu falando da ideia do livro, né? E dos textos que eu estava, ia dizer assim, rapaz, eu não estou entendendo nada. Ele disse, por quê? Não, porque a linguagem está muito jurídica. Eu digo, então eu vou ter que reescrever para que os irmãos possam entender. Por que esse livro foi escrito, meus irmãos? Porque vejam só, nos últimos 20 anos, processos ligados a problemas com a igreja chegaram a mais de 90 mil processos no Brasil. Esse é o membro que coloca a igreja na justiça, pastor que colocou a igreja na justiça, vizinho que colocou a igreja na justiça. Eu ontem mesmo estava fazendo uma pesquisa, nós temos, nos últimos 2 anos, mais de 5 mil processos a respeito de exclusão de membros de igreja. O membro, o pastor Nunes, é excluído da igreja, aí não gosta, aí vai para a justiça. Anos atrás, 30 anos atrás, isso era inconcebível, alguém entrar contra a igreja na justiça. E os pastores não têm formação na área jurídica. Então, eu, pela ação de Deus, né, colocou essa ideia na minha cabeça, eu sempre conversando com um e com o outro, e eu percebia que muitos pastores não estavam vendo isso. Hoje o pastor Juvenal compreende plenamente, porque ele passou algumas experiências nessa área aqui na igreja. Né? E ele entendeu, disse, Marcos, depois que você escreveu o livro, que eu comecei a ler, que eu vi a realidade do ministério, que eu não sabia, a gente tem que fazer um trabalho com os pastores, porque, eu vou dizer uma coisa, eu busco sempre estar lendo, estudando, você também, mas muitos colegas nossos não estão capacitados nessa área. E esse trabalho não é só para líderes e pastores, é para a igreja toda. Vou dar um exemplo simples. Imagine que vai fazer um congresso para as mulheres aqui, aí pede para os irmãos lavarem o templo. Algum irmão, não porque ele quis fazer, ele não limpou com muito esmero e ficou um pouco de sabão no chão. Aí vem a irmãzinha, aqui é um local que chove muito, né? Período de inverno, agora no verão também está chovendo. Aí ela vê um sapato está molhado, ela pisa naquela parte que está ainda com resquício de detergente de sabão, ela vai acontecer o quê? Escorregar e ela cair no chão. E já aconteceu vários casos. Eu estou com, só para os irmãos terem uma referência, temos ações na justiça que deram R$3.000 de danos morais. R$3.000. E temos ações que deram R$1 milhão. Ou seja, vai de 3 a 1 milhão. E nós já estamos tendo situações de pastores sendo ajuizados ações de 500 mil, 2 milhões, de 300 mil, de 100 mil, de até 5 milhões.
por danos morais. Por algo que ele falou, mesmo tendo liberdade para poder falar, e a gente fala isso no Congresso, e isso é um alerta para a igreja, não é só para líderes e pastores. Não é? E por que eu estou falando isso para os irmãos fazerem inscrição, irem para o Congresso, participarem desse Congresso. Isso vai mudar a história da sua vida, porque você vai começar a ver uma realidade que muitos não veem, que são as questões jurídicas envolvendo igrejas. Né? Amanhã eu vou estar dando uma palestra na Ordem dos Pastores. Se o irmão sentir o desejo e quiser ir, começa às 9h. Depois eu vou estar dando uma palestra no final do mês, na última sexta-feira desse mês, se eu não estou enganado, é dia 28, ou é 27, mas é a última sexta-feira, na Sociedade Bíblica do Brasil, fica em Santo Amaro, falando também sobre esse tema. Né? E agora, eu quero simplesmente dizer para os irmãos, o que é responsabilidade civil? É se você causar um dano a alguém, você tem que reparar um dano. Responsabilidade civil é isso. Causou um dano, a pessoa sofreu um dano, você pode nem ter tido intenção de causar o dano. Imagina que eu estou andando e de repente eu paro e eu me viro. Aí vem alguém atrás de mim, eu não percebi, e eu quando rodo com o braço, como eu sou muito grande, eu esbarro nessa pessoa, essa pessoa cai, essa pessoa se machuca. Eu tive intenção? Não. Mas se ela sofrer dano, eu tenho que reparar o dano. Judicialmente é assim que funciona. Existem algumas situações que eu poderia me escusar de reparar esse dano, mas são fatores alheios ao meu controle, por exemplo, uma tempestade, uma chuva, um terremoto, mas normalmente acontece isso, é necessário a gente estar tendo consciência sobre isso. Os irmãos que tiverem interesse depois, podem conversar com o pastor Juvenal, que ele tem um livro para vender, e eu indico ele para todos os líderes jovens, professor de escola dominical, vice-moderador, secretário, tesoureiro, quem tem desejo de conhecer essa área jurídica, que a linguagem não é jurídica, eu tentei ao máximo simplificar a linguagem para qualquer pessoa entender. Então, os irmãos fiquem à vontade e repassem para outros colegas, para outros irmãos que queiram ir para o congresso, certo? Vocês lá vão encontrar o pastor Juvenal dando a primeira palestra, eu vou dar a segunda, e o pastor Pedro, que ele é procurador, ele é subprocurador federal do Ministério Público do Trabalho. E ele vai estar num congresso em São Paulo e vai antecipar a vinda dele para dar essa palestra aqui com a gente. Amém? Eu vou passar agora para André.